Então, se bem percebi, quando vou dar uma volta não preciso levar isto tudo. Não, levar tudo é um exagero. Tenta levar só o que precisas. Considera que quando vais dar uma volta, o melhor zoom são sempre os teus pés. Portanto, tenta movimentar-te à volta do tema. O resto podes deixar no teu hotel. Isso, movimentar-se quer dizer girar à volta do tema, certo? Sim, significa precisamente não se contentar com uma primeira impressão que um tema te possa sugerir. Quando vês algo que te interessa e desejas fotografar, não te contentes com o primeiro disparo, mas tenta mover-te à volta do tema e procura valorizar os seus diferentes pontos de vista, a maneira como a luz evidencia as características do próprio tema. Na verdade, falámos muito da luz, mas em todas as situações a luz é assim tão importante na fotografia? Seguramente que a luz na fotografia é fundamental. Para te dar um exemplo, pensa no Palácio Strozzi, em Florença. Nunca estiveste em Florença? Sim, claro. Pronto, o Palácio Strozzi é aquele palácio com uma fachada bastante característica. Acho que estive lá a visitar uma exposição há 2 anos. Bem, o Palácio Strozzi tem elementos da sua fachada que tendem a aproximar-se à medida que vamos subindo o olhar. Ah, sim? Isto é feito para criar uma falsa perspectiva e parecer um edifício mais alto do que é na realidade. Um bom fotógrafo consegue recolher o melhor momento quando a luz evidencia esta sua característica e posiciona-se no local onde a luz chega com uma inclinação que faz sobressair este jogo de luz e sombra sobre a sua fachada. Mas é preciso ter tempo para isso. Claro, é preciso ter tempo e, sobretudo, desejo de conhecer o tema. Mesmo estando de férias, dedica um pouco de atenção àquilo que fotografas. Não dispares fotografias ao acaso, portanto, aproxima-te do tema, como já te disse, e segue-o de vários pontos de vista, tenta entender as suas características. Então isso quer dizer que é preciso estudar atentamente o tema. É importante estudar o tema e mesmo a relação funcional entre o tema e o fundo. Relação funcional. Explica lá isso. Está bem, a relação funcional. Agir de forma a que tudo aquilo que incluires, se decidires introduzir o fundo a um tema, não seja um elemento de perturbação na tua imagem. Ou melhor, deve ser útil à história que a tua imagem pretende contar. Portanto, cada elemento deve ser fundamental para explicar onde te encontras, como te encontras, enfim. E deves procurar guiar o observador que depois vai ver a tua imagem. Guiar o seu olhar e dar-lhe o maior número de elementos possíveis para que ele a entenda. Podes dar um exemplo? Sim, por exemplo, podes utilizar a perspectiva para guiar o olhar do observador, colocar o tema principal no ponto de fuga de duas linhas convergentes, ou então utilizar a focagem seletiva. O que é isso? Utilizar uma focagem extremamente precisa sobre o tema principal da tua imagem. Depois abrir ao máximo o diafragma e proceder de forma a eliminar o fundo, desfocando totalmente. Mas isso não deve ser nada fácil. Bem, não, não é fácil. Enfim, deves habituar-te a ter uma visão fotográfica. Aprender a ver a formação de imagens no visor da tua máquina fotográfica. Olhar, portanto, para o retângulo onde se vai formar a foto e eliminar deste retângulo todos os elementos que não sirvam para comunicar imagens e mesmo todas as sensações que vives no momento em que tiras a fotografia, mas que não possam ser representadas na fotografia definitiva. Então, mesmo todos os ruídos, cheiros e sons que até te impressionam quando vês o tema, deves ter a noção que nunca estarás em posição de representá-los numa fotografia. A fotografia fala com os elementos que pode conter a imagem. Portanto, deves habituar-te a ter esta visão fotográfica do tema, aprender mesmo a ver precisamente a imagem a formar-se no visor da tua reflex e preencher ao máximo o fotograma com o próprio tema, se necessário aproximando ou usando a tua teleobjetiva. Mas isso significa fazer um monte de fotos. Sim, disparar um monte de fotos, mas sem exagerar, ou melhor, é preciso aprender a ser crítico sempre que se prime o botão de disparo. Quando se usava apenas filme, lembra-te disto, cada simples disparo era ponderado. Quando isto comportava uma despesa financeira em filme e papel fotográfico, e depois para imprimir a foto. Atualmente a tendência talvez seja disparar demasiado e fazer demasiadas imagens e pensar que depois vai escolher a melhor ou se organiza mais tarde no Photoshop. Na realidade, qualquer imagem, se nasce feia, não pode ficar bonita depois com o trabalho de pós-produção. Sim, mas existe alguma maneira para escolher as próprias fotografias? Até porque a mim me agradam todas. Já percebi que a ti todas te agradam, mas só te agradam porque elas estão ligadas às tuas memórias ou emoções pessoais. Deves aprender a ser mais crítico contigo próprio e aprender a selecionar as fotos e a deitá-las fora. Quando voltares para casa com os cartões de memória e o teu hard disk cheio de fotos, deves aprender a selecioná-las escolhendo mesmo os enquadramentos mais certos. Deves ser crítico já até ao momento do disparo. Não disparar as fotos só para ter uma foto ou mais, mas mover-te à volta do tema e premir o botão só quando estás verdadeiramente seguro que a foto que estás a fazer pode ser verdadeiramente uma bela foto.
Além disso, além do melhoramento técnico, é importante mesmo o melhoramento do ponto de vista estético. Deves aprender a confrontar-te com os outros. Portanto, mostra as tuas fotografias, exibe-as a pessoas entendidas e mesmo não entendidas, apenas para teres um parecer. Aprende de qualquer modo a ler livros de fotografia, visitar exposições. Tudo isto é muito útil para te conduzir a um sentido estético e a uma melhoria das tuas imagens. Além disso, se navegas na internet, terás maneira para ir a sítios para onde os utilizadores inscritos enviam as suas fotografias que são comentadas por outros. Ao princípio será eventualmente um pouco frustrante, porque as tuas fotos serão chumbadas, fotos que tu achavas perfeitas, mas com o tempo vais ver que os pareceres irão melhorar. Mais uma vez me ensinaste um monte de coisas. Então vou prometer que vou tentar desfazer-me de algumas fotografias. Usas o caixote lixo e as tuas fotografias melhoram. Sim, mas também é preciso despejar o caixote do lixo? Bem, sim, diria que sim. Tá bem, tá bem.